Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente, aqui pela TV Mundo Maior e também pela Rádio Boa Nova. E ao meu lado, Pazia. Tudo bem, Boa Samira? tarde, Pazia, tudo bem, ótimo. boa tarde, amigos. Sempre muita alegria de aqui estar, né? Com esse pessoal bacana aqui da produção, né? E antes que você fale o tema, antes que eu esqueça, nós temos que fazer um comentário hoje, né? A Qual Fernanda comentário? está Muito bem lembrada. um ano mais o quê? Experiente, Mais experiente, mais evoluída, mais isso. madura. Está mais próxima do desencarne, não é? Também. Não é? Tá. Então, Também. parabéns para a Fernanda e a todos os que fazem aniversário hoje, que fizeram essa semana, que farão ainda. Um beijo para todo mundo, né? Muita É isso alegria. aí, saúde para todos. Bom, hoje nosso tema, Paziano, nós vamos falar um pouquinho sobre adaptação. Adaptação. Adaptação no sentido como você se adapta às situações da vida. Tá. Não é? Porque temos N situações na vida, situações boas, ruins, acontece a todo momento, diariamente, temos que nos adaptar ao frio, ao calor, não é? Ao bom humor, ao mau humor alheio, e assim vai. Então, e dizem, né, que o ser humano é o ser mais adaptável do planeta, vamos dizer assim. Eu não sei se isso é verdade, se é mentira, até que ponto, né? Que nós conseguimos nos adaptar. E outras questões mais. Então, falaremos sobre isso, certo? Certo. E para você que está nos acompanhando, participe conosco. Diga alguma situação que você se recorda que teve que se adaptar. Eu sempre lembro das mães, né? Das gestantes, que vira um pouquinho, né? A rotina muda um pouco. É uma fase de muita adaptação. Antes, durante e depois do parto, não é? E para todos da casa, né? Para todos que estão ali envolvidos, é um exemplo. Emprego novo, ou desemprego e etc. O pessoal se reinventando. Então, nós gostaríamos de saber como que você se adaptou a esse novo cenário que você está enfrentando, ou o que você está sentindo, né? Quais são as suas percepções? Então, participe conosco hoje, voltando com o Facebook. Isso. Então, acessem nossa página facebook.com/TV Mundo Maior, onde estamos ao vivo, ou ainda, né, permanecemos no YouTube. É o tvmundomaior.com.br/assista ao vivo. Clica lá, que aí você entra no YouTube, nos vê ao vivo também, dá para comentar. E ainda, para você que prefere participar pelo WhatsApp, o nosso número é 011 99643 3827. 99643 3827. Samira, eu estou procurando aqui. Não está encontrando? Não estou encontrando, Samira. Deixa a Fernanda nos cumprimentar e aí depois ela me fala o que está acontecendo, se aconteceu alguma coisa, tá eu bom? não estou conseguindo aqui. Vou ver que sou eu que não estou sabendo aqui. Tá bom. Tá bom. Então vamos começar Vamos lá, enquanto Samira. isso. Pazian, sobre essa adaptação, sobre essa facilidade que nós temos de nos adaptarmos. Você concorda? Você acha que isso é real? Ou tá na chuva, Olha, tem que se molhar? Eu acho que nós temos a probabilidade, né, de nos adaptarmos, mas muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande. Você falou de gestantes, eu lembrei, ontem mesmo eu tive com os amigos, aniversário dos filhos, a menina tem 8 anos, e nasceu o filho há pouco tempo, fez 1 ano. Então ele fez o aniversário dos dois, o menino de 8 e a menina de 9, né? Não, o menino de 1 ano. O menino de 1 ano, perdão, e a menina de 9. Você estava no aniversário? Não. Né? Bom. Porque um de 8, um de 9, eu sei que não é. Um de 1 ano e a menina de 9. Eu estava conversando com a mãe.
E ela estava assim, estressada. Ai, Pazinha, eu preciso ir lá, eu preciso fazer acupuntura. Eu falei, mas o que aconteceu? Eles estão ótimos, né? Não é essa fase de adaptação. Uhum. Que ela teve que... Ela sentiu um choque. Veja bem, o menino nasceu, né? A família, o bebê. A outra já estava mais adulta. 8 anos 8 depois, aninhos, né? E aí ela não se sentia apta a cuidar dos dois, e a menina começou com aquele ciúmes normal, né, do irmão mais velho, Sim. fazendo coisas que ela não fazia mais, querendo mamadeira e tudo mais, e ela com culpas, achando que ela não estava sabendo cuidar. Então, se ela agradava o menino, que exigia um cuidado maior, por ser menor, ela pensava que estava criando ciúmes na filha, enfim. Um ano, agora ela se encontra estressada, melhor, mas ainda cheia de culpas. É um fato que acontece com muita gente, Sim. né? Que é essa adaptação. Então, para alguns é mais fácil. A pessoa não sente, eu, no caso dela, não sentiria esse baque. Outras pessoas, devido a N fatores, sentem. Algumas carregam isso. Elas se adaptam, mas carregam culpas. Ok? Então, se você diz que é fácil, não é fácil. Uhum. Existe uma probabilidade, né? Eu estou citando um caso, mas o ser humano se adaptou a tudo. Você vê aqui no Brasil, acho que o Brasil, o espírito, quando ele está lá no plano espiritual, plano astral, e ele fala, não, eu quero fazer um intensivo, né? Eu quero fazer 100 anos em 50. Então, tá bom. Então, vai para o Brasil, porque aqui cada hora é um clima, cada hora é um imposto, cada hora é uma política, cada hora. Sim. Então, nós temos que aprender a viver. Então, a facilidade de se adaptar que você cria, ela é um exercício, é maior, mas não quer dizer que seja fácil. Sim. E você falando no caso dela, né, que ela se adaptou e aí, mas existe a culpa, existe alguma coisinha ali, né? Sim. Para trabalhar. Então, se nós perguntássemos a essa pessoa, mas, que legal, vocês estão bem adaptados? Ela vai responder, sim. Ou, dependendo do momento que ela estiver, se estiver mais estressada, né, com mais preocupações, não, ainda estamos nos adaptando. Então, nós podemos afirmar que é difícil essa definição, sim, estou adaptada, ou não estou adaptada. Sim. Seja o que for, até mesmo Sim. num novo trabalho. Às vezes você está se sentindo bem, já passou um período, mas a gente sempre fica com um sentimento... Eu acho que a adaptação tem muito a ver com comparação. Para você se adaptar, você tem que entender que é uma nova situação. Então, diferente da antiga. Então, você compara. Quando você compara uma situação já dominada, que a gente chama de zona de conforto. Então, já estava administrada. Por exemplo, você está no emprego e você quer mudar de emprego. Você está insatisfeita por causa de salário, por causa que é distante, ou por causa dos amigos, sei lá. Mas você está ali. Aí você vai para um emprego novo. É o que você queria, um salário melhor, um lugar mais perto, mais próximo da tua residência. Mas ali tem pessoas que você não conhece, muitas vezes o teu trabalho é um pouco diferente, é uma empresa nova, você fica um pouco... Uhum. Então, você já entra adaptado? Não, você tem que se adaptar. Então, você compara. Você fala, não, o salário é bem melhor. Mas lá eu já sabia tudo. Lá eu sabia que não seria mandado embora, porque... eu já conhecia a empresa. Aqui, se eu não corresponder, eu posso perder o emprego. Então, existe um período de adaptação, que pode ser rápido ou pode demorar. Tem pessoas que ficam numa empresa, que você citou a empresa, ficam numa empresa muito tempo, eu vou dizer até anos, e não se adaptam, não se acostumam. Mudam de cidade, não se acostumam, não se adaptam. Mudam de escola, de faculdade e não se adaptam. Por N motivos. Você vai dizer, mas a maioria... Sim, quando não tem jeito, você é forçado a conviver. Então, você se adequa àquela situação, mas assim, se adaptou completamente. Né? Você vê estrangeiros que vêm para o Brasil, que estão perfeitamente adaptados, e outros não.
Estão aqui há anos, não conseguem nem falar português direito. Eles não esquecem. E sempre se referem... Ou não querem. Sempre. Eu lembro de uma palestra que eu fiz numa casa espírita aqui de São Paulo. E quando eu fui fazer a palestra num centro muito grande, o microfone não estava funcionando. E eu falo, meu normal é esse, eu não consigo falar gritando. E tenta daqui, tenta de lá, começou a criar um mal-estar. Então eu falei, deixa, que eu fui lá na frente, né, fui mais perto das pessoas, e como é um salão muito largo, eu falei, vocês estão me ouvindo? Usei toda a minha voz. Metade do salão falou, não. Eu falei, vocês estão respondendo, né? Então vocês ouviram, brincaram, tudo. E eu comecei a falar mais alto do que o normal e andando de um lado e para o outro. Ou seja, eu tive que me esforçar e me adaptar, né, àquela situação. Uhum. Eu gosto de falar com calma, eu vou pensando, mas deu para falar, deu para fazer a palestra, tudo bem, foi legal, as pessoas gostaram. Aí vieram algumas pessoas, sempre vem, né, falar alguma coisa, ou cumprimentar, ou perguntar algo, e veio um senhor alto, estrangeiro, que ele falava com a voz arrastada. Não sei se russo, acho que era russo. E ele veio, se curvou, bem mais alto que eu, né? Eu não sou muito alto, se curvou, e mais ou menos o que eu consegui entender é que ele não tinha ouvido quase nada. E que ele é acostumado, ele usou isso ainda, que ele vem de um país onde as pessoas valorizavam mais os idosos. Eu tomei uma chamada dele, sabe? Sim. Eu ouvi e falei, tá bom. Quer dizer, eu falei, eu ia perguntar, o senhor está há quanto tempo aqui no Brasil, né? Aqui nós valorizamos também. Ele não percebeu tudo aquilo. Mas você vê, nem precisava falar do país dele. Mas você vê que é uma pessoa que valoriza da onde ele veio, né? E deve ter profundos problemas aqui no país, de aceitação, de adaptação. Ou seja, não foi uma agressão a ele. Eu não tinha o que fazer. Ele não percebeu. Isso mostra o que é uma adaptação. Tá? Tá bom. Acabou. Acabou a história. Acabou. Você gostou da historinha? Você falou sobre comparação. Desculpa. Antes de você ficar achando que seu celular está quebrado, você não consegue, nós não entramos no Face, tá bom? Ah, foi um fake news? Foi. Foi? Não Que foi, gente. coisa. Não foi fake news. Eu fiquei todo contente. Porque aqui depende de outros fatores pro Facebook subir. E ele acabou não subindo. Tá bom? Puxa vida. Mas, quem é responsável? É a Fernanda, senão eu vou tirar os parabéns. Não. Não? Tá bom. Mas nós continuamos normalmente pelo site, tá? tvmundomaior.com.br/assista ao vivo. E aí vai te mandar um link pro YouTube. E aí lá vocês conseguem não só nos assistir, como também comentar. Tá bom. Tá bom? Eu fiquei triste agora. Eu também fiquei. Mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos nos adaptar. Vamos, sempre. Certo? Sim. Você comentou sobre a comparação. Sim. E quando nós comparamos a situação anterior, você disse da zona de conforto e etc., isso não nos causa, não pode, né, na verdade, nos causar profunda insatisfação, medo e, sei lá, uns estados, ansiedade até, o que eu estou fazendo aqui, o que eu fiz com a minha vida, sabe? Sim. O que a gente... de que forma nós devemos fazer essa comparação? De que forma nós devemos olhar para trás neste momento de novas adaptações e para isso, do lado positivo, para a gente conseguir impulsionar, ao invés de depreciar. Vamos pegar exemplos. Pessoas que mudaram de emprego. O relacionamento. Pessoas que se separaram e assim por diante. Algum parente, alguém muito próximo que desencarna. Enfim, falências, né? Prejuízos, seja de ordem financeira, de ordem social. São momentos que a gente compara. Fala, poxa, você tem um período de luto, né? Um período de lembrança, de tristeza, de pensar sobre o ocorrido.
nos momentos anteriores. Isso é algo normal, tá bom? Mas isso tem um tempo. Eu não vou precisar quantos meses, tá bom? Existem teorias e tal, não vamos pensar assim, não. Você fica um tempo razoável, que não é assim, de um dia para o outro você muda. Não, vai diminuindo esse sentimento de luto e você vai se adaptando, né, de uma forma assim calma, tranquila, à sua situação atual. Aí você diz o que pensar, o que pensar para sair disso. Que nada é por acaso. Esse é o pensamento que eu acho que tem que andar conosco em todos os momentos. Nada é um descuido da natureza, nada é um descuido divino, nada acontece por um erro de alguém. Tudo o que nos acontece na vida, seja qualquer transformação, qualquer mudanças, elas visam a nossa melhora. Sempre tem um objetivo, sempre há algo a reparar, a construir, a inovar, a evoluir, enfim, sempre há um motivo. Então, se houve um momento que você passa, né, você, ouvinte, que nos acompanha, se você está num momento de luto, desse sentimento de perda e transformação, entenda primeiro que ele passa, ele vai passar. Segundo, que Deus está no comando. Há um motivo para isso. E nem sempre nós conseguimos entender o motivo. E se entendemos, não é nessa hora, porque essa hora o sentimento de perda é muito forte. Posteriormente a isso, né? Depois de um tempo. Então tem que ter um pouco de paciência. A oração é fundamental para pedir forças, não para trazer o passado de volta, não para trazer uma situação que já está definida. Muitas pessoas ficam meses, anos, rezando para o ex-companheiro ou a ex-companheira voltar, ou para trazer uma comunicação, ou para aquela empresa que já faliu ressuscitar, enfim. A oração tem que ser para se equilibrar e seguir à frente, seguir em frente, porque a mudança é constante. Você muitas vezes não encara a situação porque você tem medo do desconhecido. Tá? Então, se você em frente fala, eu vou aprender, eu vou conseguir me adaptar, aí começa o processo de adaptação. Só a vontade de ir em frente já é o primeiro passo, e um passo importantíssimo para essa adaptação. No demais, no dia a dia, você vai ver que não era tão feia a coisa assim, que você consegue, que o desconhecido não é tão desconhecido assim, você conhece alguma coisa, não tem tantas novidades, e com certeza você vai lembrar depois das situações que ocorreram de uma forma saudosa, né? Mas não com aquele luto, com aquele sentimento de perda. E para aquelas pessoas que estão em êxtase com a mudança boa, Tá. né? Estão Sim. felizes, eufóricas, também passa, né? Você pegou uma coisa boa, porque são os dois lados, né? Uhum. Geralmente, isso a gente percebe quando uma pessoa tem uma doença. E quando eu digo uma doença, pode ser um problema físico, um problema espiritual, um problema emocional, e ela tem uma melhora, que na mente dela é abrupta, embora não seja, aquilo vem sendo construído. Mas chega uma hora que ela consegue. Se é uma falência, ela consegue uma nova empresa. Se ela foi dispensada, ela consegue um emprego muitas vezes melhor que o anterior. Se ela vem de uma dissolução de um casamento, um relacionamento, ela conhece alguém muito mais interessante, né? Naquele momento. Uhum. Enfim, é algo que deixa a pessoa super animada, como disse a Samira, em êxtase. É agora, né? Agora vou, é nós, e vamos em frente. Também é um fato que tem que ser observado, porque muitas vezes nessa euforia, as pessoas tomam atitudes, tomam decisões, né, não tão corretas. Entra no dinheiro, por exemplo, eu vou abrir uma nova empresa, tem que pensar um pouquinho. Uhum. Né? Conhece uma nova pessoa, é o novo amor da minha vida, não é o único amor, eu vou casar já. Se joga de cabeça. Isso. Por quê? Assim como a parte mais baixa, né, dessa linha, que seria o luto, ele tende a evoluir e vir aqui para o meio, o êxtase também. Ele tende a diminuir um pouquinho e vir aqui para o meio, que seria a linha do equilíbrio. Não quer dizer que a sua alegria não vai durar. Eu digo o êxtase, essa euforia. Isso, essa euforia, essa coisa que transcende, tudo é alegria, né? Quando a pessoa está no êxtase, na euforia, se chove, ela diz assim, nossa, que chuva maravilhosa.
A chuva é necessária para a vida. Ela faz poesia, ela faz poemas. Se faz sol, ela fala abençoado sol. Bem diziam os egípcios, né? O Deus Sol que alimenta e vivifica a alma. Olha que coisa bonita. Aí quando ela está em luta, a mesma pessoa fala, chuva, não pode alagar tudo. Tinha Olha, que chover agora. tinha que chover, molhei todo. E fora os palavrões, né? O sol fala, não aguento mais esse calor. Tem que botar protetor solar. Ou seja, são as mesmas situações. Ou ela veio de uma forma muito para cima ou muito para baixo. Então fica evidente que a linha do meio, que é a linha do equilíbrio, é a recomendada. Se você está um pouco abaixo dessa linha, entenda que você tem condições de subir. E se você está muito acima, não fica preocupado. Essa linha do meio é a linha boa, é a linha do bom humor, é a linha da alegria, é a linha da harmonia. Você vai descer um pouquinho e vai continuar bem. Só não vai fazer coisas por ímpeto, impetuosamente. Pensar um pouquinho antes, né? Sim. E há pessoas que vivem se reinventando, Tá. né? Vivem procurando saber mais do que pode fazer, sempre querendo melhorar, sempre querendo ir além do que faz hoje, seja em qualquer situação. Geralmente nós vemos isso no setor profissional, né? Onde, por conta do mercado de trabalho, a pessoa sempre está, o famoso correr atrás, né? Sempre está correndo atrás de fazer coisas melhores para poder se destacar. Mas tem muitas pessoas que trazem isso com ela, né? Ou esse positivismo de ir atrás. Essas pessoas parecem ser de fácil adaptação, né? Por conta do seu positivismo, que tudo tá bom e vamos em frente, se não tá bom agora vai melhorar. Mas, por outro lado, eu vejo essa movimentação toda, que eu preciso estar ali, aqui não é mais o meu lugar, né? Eu preciso mudar, e vai mudando, vai indo. Não tem uma estabilidade, não vem uma constância, né? Isso eu posso chamar de dificuldade de adaptação? Pode. E pode chamar de outras coisas também. Eu acho que todos nós podemos inovar. Eu acho que um médico, ele pode chegar num momento da vida dele e dizer assim, olha, eu não quero mais trabalhar com medicina. Eu quero trabalhar com agricultura. Minha família tem fazenda, eu sempre gostei de mexer com a terra. Eu acho que eu posso usar o meu conhecimento, né, básico que eu aprendi, acrescentar algumas coisas relacionadas à área, e eu vou me sentir muito mais pleno produzindo alimentos de qualidade, sem veneno, sem tóxicos, eu quero me dedicar à saúde, mas através da agricultura. Você vê algum problema nisso? Não. Você percebe que você vê um viés, né, ligado, tá bom? Ele pode chegar e dizer assim, olha, eu quero abrir uma fábrica de sapatos, de calçados. A pergunta é iminente, mas o que aconteceu? Não, eu quero... Porque eu acho que nos pés nós temos a base do nosso esqueleto. Então, se houver sapatos que tenham uma sola, um calçado, de uma forma anatômica, eu acho que não só pode dar uma estabilidade para o corpo, como pode ajudar a saúde. Se eu colocar uns pontinhos, que pode-se dizer uma solinha com umas bolinhas assim, bolinha não, a palmilha, né? Umas bolinhas que vão em pontos estratégicos, que eu aprendi na medicina chinesa, opa, já mudou de figura, tem a ver, não tem? Então, quem olha de fora fala, poxa, o cara é médico, vai querer se mexer com plantação, vai querer fazer sapato, não entende a ideia, você vê que a pessoa tem um raciocínio, tá bom? Eu não vejo problema algum nisso. Só que o que a gente vê na realidade, acho que pela sua pergunta você deve estar se baseando nisso também, é a pessoa querer abrir um boteco, por exemplo, nada contra, mas ele é médico, não vou abrir um boteco, vou vender bebidas alcoólicas. São pontos contrários, porque nós sabemos que o álcool faz mal à saúde, ou vender cigarros faz mal à saúde, vai contrário à base. Então, você fala, o que acontece?
provavelmente ele vai ter dificuldade de se adaptar. Provavelmente, tá bom? Aí não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula de dança, vou aprender dança. Tá bom, visando a saúde, não, eu quero dançar. Espairecer. Quero espairecer. Era um hobby, mas agora eu quero fazer isso da minha profissão. Nada impede. Se você disser, mas o que tem de errado? Nada, como é que eu vou saber? Mas foge um pouquinho daquela linha, tá bom? Então, quando foge muito, ou a pessoa é totalmente infeliz naquilo que faz, tá bom? Ou ela está com algum problema e ela está fugindo disso. Eu entendo dessa forma, a gente tem que analisar. Agora, se a pessoa faz isso, ele abre a fábrica de calçados, depois ele não quer mais, ele vai para a agricultura, depois ele não quer mais, aí ele quer ser astronauta, aí ele não quer mais, aí ele vai fazer o balé, não quer mais. Tem alguma coisa errada. Sim. Não é? Não importa o que é um médico, um cientista, é um neurocirurgião, é um advogado, é um terapeuta. Não importa, isso tem algum em problema. qualquer situação da vida, né? Não só profissional. Quando você vê que a pessoa está pulando demais... Tem algum problema. Tem. É que nem casa espírita. Quando a pessoa chega na casa espírita, ela diz assim, eu frequentava... Primeira vez você vem aqui? Primeira vez, aqui sim. Mas eu já frequentei a casa da Dona Maria, a casa do Seu João, a casa da Tia Pina, a casa do Preto Velho, a casa do Preto Novo, a casa do Branco Azul, a casa do Branco... Você fala, tá, e... mas sabe, eu não me adaptei, porque eu tenho um jeito, pronto, é problema. Porque ela não vai se adaptar ali também. Porque quando vai num lugar que a pessoa passa a mão na cabeça e diz assim, não, continua assim que Deus perdoa, a pessoa fica. Mas quando vai num lugar que a pessoa aponta, olha, você tem que modificar aqui e ali, a pessoa vai embora. Ela não quer ouvir. E geralmente as casas espíritas, kardecistas, as casas de Umbanda, muitas casas de Umbanda, têm essa forma de mostrar para a pessoa o que ela tem que mudar. E as pessoas não gostam disso. E aí se incomodam com uma pessoa, com um servidor, com um dirigente, que é uma justificativa para ir embora, porque aquela casa já não está atendendo mais às suas carências. Então, para se adaptar, não quer dizer que tudo seja maravilha, seja na casa espírita, no trabalho, na família, no relacionamento. Vêm as coisas ruins também, ou contrárias aos nossos desejos. Mas aí que existe a nossa força de se adaptar. Adaptar significa ajustar-se às coisas de uma primeira vez, assim, de uma primeira mão, contrárias. Quando tudo dá certo, tudo se encaixa, tem alguma coisa errada. Eu acho. É para se pensar, né? Não é? Eu acho que essa adaptação, no sentido que você falou também, principalmente profissional, ela tem muito a ver com a nossa missão, nosso propósito, né? Sim. Se você não encontrou ainda, não tem problema. Continue. Não é problema. É difícil você encontrar, você ter um norte ali. Basta continuar com a mesma convicção, com a mesma força ali. Mas uma vez que você encontra, é difícil também de você sair dessa linha, né? Você sempre haverão motivos para continuar. Exatamente. Quando você tem um objetivo forte, você está por um caminho, de repente cai uma ponte que não dá mais para ir para aquele caminho. Você não vai desistir do seu objetivo, de onde você quer chegar. Você procura uma alternativa. E isso é adaptação. E a vida acho que é assim para todos nós. Sim. Não dá para desistir. Se você desiste, aí, você veio aqui para quê? Você está na vida para quê? Tem que sempre que criar novos caminhos. E eu entendo que quando a vida derruba uma ponte, ela abre um viaduto do lado. É que nós ficamos tão focados naquela ponte que a gente não vê. E não é um, são 2, 3, 4. Né? É uma questão de olhar à sua volta, no sentido figurativo e no sentido real. Sim, sim. Abrir, né? Abrir o olhar, os pensamentos, etc. Bom, Paziano, nós temos participações aqui do WhatsApp. Não pelo Face, né? Estou me adaptando, viu, Fernanda? Sem o Face. Mesmo assim, feliz aniversário. E deixa eu falar, para você que também quer participar conosco e chegou agora, não é? Estamos ao vivo no nosso site, tvmundomaior.com.br/assista ao vivo. Vai aparecer o videozinho ao vivo, você clica lá e vai abrir a página do YouTube, onde lá você pode fazer as suas perguntas, os seus comentários. Ou ainda,
assim como a Muriele fez, nos mandou mensagem via WhatsApp. O número é 011 99643 3827. E nós estamos falando hoje sobre adaptação às situações da vida. Então, para vocês contarem para a gente como vocês estão se adaptando, como estão tentando, como conseguiram se adaptar e etc, tá bom? A Muriele Pazian, ela é do Soridó Potiguar. Um pouquinho longe, eu acho. Não sei nem onde fica. E ela comentou que ela procura todo mês se adaptar à TPM. Olha, é suada essa adaptação, viu, mulher? Eu vou dizer uma coisa. Eu brinco com algumas clientes, algumas pessoas próximas, que eu falo que a TPM da mulher ela tem 2 períodos por mês, né? Um é o que dura mais ou menos uns 7 dias e o outro dura 23. Né? Então... Ai, que horror. É brincadeira. A TPM não é tanto assim. Não, eu brinco. Não é tanto assim, não. Não, mas, é olha, só um pouquinho. É só um pouquinho. Mas a gente sente, não são só 7 dias e depois 23. É o contrário. São uns 10 dias, depois uns 5. E aí depois o restante, tá bom? Olha que eu fui bem tranquilo esse comentário. Mas, gente, bacana a colocação dela. E uma coisa que eu acho interessante é assim, às vezes nós colocamos uma desculpa para alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho uma tendência assim de ser nervoso, se eu dou respostas agressivas, se eu sou intolerante em algumas situações, e as pessoas dizem assim, poxa, você é intolerante, isso poderia me incomodar. Então eu tenho que justificar para os outros e para mim, tá bom? Então, chegou a época da TPM. Então, para algumas mulheres, elas não têm a TPM tão forte assim. Tá bom? É um ótimo motivo. É um ótimo motivo para justificar. Então, aproveita aqueles dias para falar tudo na lata, né? Para ser agressiva, para rosnar. Mesmo que inconsciente. Né? Mas é o que eu estou dizendo. Por quê? Porque agora eu posso. Nos outros dias não, tem uma trava. Não vou falar isso que pode... É como se tivesse um pensamento aqui na mente, né? Um padrão que liberasse. Não, você pode falar. É que durante a TPM, nós temos o nosso gatilho, ele é um pouco mais rápido. Sim. Entendeu? Então, do jeito que veio, vai. Tá bom. E aí depois a gente pode até voltar atrás. Eu estava comentando, inclusive, semana passada. Eu falei, teve mês, eu nem não percebi, né, a TPM. Eu fui perceber num momento desse, que eu respondi, ou fiquei nervosa, alguma coisa assim, e logo depois parece que anjos dançando, sabe? Tipo, você está de TPM, calma. Sabe aquele aviso, aquele alerta? Porque... a gente fica mais alerta, né? Muitas vezes, para tomar esse tipo de cuidado, porque não tem um filtro. Samira, eu não digo que não exista, é uma coisa química, sim, tá bom? Mas o que eu estou dizendo é que criou-se um padrão que como se isentasse de qualquer responsabilidade. Olha, ela está armada e está atirando para matar. O que ela tem? Não, ela está na TPM, daqui a pouco passa. Não pode. Sabe, você tem que confrontar muitas vezes, né? Sim. Então, o fato dela dizer que está... tentando se adaptar? Eu acho interessante, porque ela está observando. E eu queria criar uma campanha aqui, né? Para que a TPM não seja tão agressiva assim, tá bom? A acupuntura ajuda, viu, gente? Ajuda bastante. Tem vários pacientes que vêm, e quando eu vou colocar a agulhinha, tudo que eles estão na TPM, eu peço, dá licença, sabe? Por favor, eu posso pôr. Isso aí. E aí você trata também o companheiro, né? Nossa. Companheiro. Aliás, é o companheiro que traz, ele faz questão de trazer, vir buscar. Isso aí. A Muriele, Pazian, Seridó é o sertão nordestino. Ela está lá naquele calor. Desculpe a minha ignorância, que eu não conheço. Eu te entendo, Muriele, mas tudo passa, tá bom? Vai passar, esses dias aqui vão acabar.
e você Vamos, vai vamos. ficar melhor. E dá uma olhadinha, uma dica na sua alimentação. A alimentação ajuda bastante também. A gente brinca um pouquinho, mas é uma maneira de você tentar se precaver aí de uma TPM muito alta, tá bom? A Jurema Bastos, fazia daqui de Guarulhos, ela conta pra gente que teve... os netos chegaram recentemente, né? E para ela foi um momento de entender que o mundo que ela vivia há mais de 60 anos não é mais o mesmo. Entendi. Então, desde então, ela está aprendendo muito com o neto e tendo que se adaptar às tecnologias, aos novos pensamentos, às novas formas de lidar com a criança, né, do mundo de hoje. Então, eu ia chegar nisso, né, na família. Tanto a vinda, né, de novos... Como a ida. No caso da dona Jurema, obrigado, viu, dona Jurema, pela participação. Pela sua colocação, é bacana perceber que a senhora entende essa diferença e está se adaptando. Eu vejo muitos problemas em famílias quando os avós não querem se adaptar, porque eles entendem que eles estão certos e que a criação de hoje está errada. E não é bem assim, porque as crianças, eu falo sempre aqui, na Samira também, as crianças são diferentes, estão vindo diferentes. São espíritos, assim, semelhantes a nós, mas muito mais na frente. Então, é uma outra forma de cognição, é uma outra forma de relação. Então, a senhora comentou da informática, né? A gente vê as crianças pegarem tablets, né? Notebooks, celulares mesmo, né? e mexer assim com uma facilidade de vai e roda e tal, e conversarem numa linguagem. Por quê? A tecnologia está inserida nesse processo. E as pessoas de outra geração não tiveram essa mesma formação. Ou tiveram a oportunidade de, mais recentemente, trabalharem, né, estudarem esse processo, ou aqueles que tinham atividades que não necessitavam interagir com essa tecnologia, se sentem, com certeza, completamente perdidos. Então, essa adaptação é interessante. E o aprendizado, né, aprender com essa juventude, com essas crianças, com esses jovens que trazem algumas informações. Não quer dizer que essa nova humanidade que se forma, ela venha com traços de perfeição. Não, com traços evolutivos, né? Você percebe que eles estão melhores preparados para lidar com algumas situações. Mas também nós nos encontramos num planeta de aprendizado. Então são aquelas almas que vêm para um planeta de regeneração. Bom, então, é isso mesmo. Parabéns e boa adaptação para a senhora, viu? Muito bem. Curta, né? Divirta-se com essa adaptação. E a hora que estiver bem adaptada, dona Jurema, manda o endereço que eu vou levar meus filhos lá para só cuidar também, viu? Para se adaptar bem. Aí quero ver se só se adapta. Eu fazia, falando de criança, um ganchozinho. No caso deles, né? Nós estamos falando que são diferentes, e etc. Mas o que você acha? Aquela criança que começou a rotina escolar, né? E se mantém na mesma escola. Os pais mantêm ela na mesma escola até a faculdade. Isso pode causar um transtorno lá na frente, quando ela tiver que sair, quando for necessário essa mudança. Pode ser mais saudável uma mudança aí no meio do caminho, para ela se adaptar a outras escolas, ou o que você acha? Depende muito... Depende, cada caso é um caso. Assim, se falar, não, ela começou na mesma escola e foi até o fim. Toda vez que você fala entrar para uma faculdade, é uma mudança, é uma adaptação. Então não importa se a criança jovem, né, passou em muitas escolas, se fez em uma só, é uma mudança. Ele tem que se adaptar, porque faculdade é diferente de um colégio. Se a criança começa numa escola e vai até a faculdade no mesmo grupo, na mesma escola, numa mesma instituição, se for uma boa instituição, eu não vejo problema algum. Ela vai dar o respaldo para quando Exatamente. precisar. Quando muda de instituição,
Depende da mudança. Você imagina uma criança que estuda em bons colégios, né? Com um sistema de ensino avançado, onde tem proteção, onde há respeito, né? Ou pelo menos fiscalização para que não tenha nenhum problema. E como acontece muitas vezes, a família tem um problema financeiro, né? Cai de padrão, aí pega o filho e matricula numa outra escola. Não quer dizer que as Isso escolas... tudo faz parte. Não estou dizendo, não precisa ser numa escola pública, numa escola particular, que seja, mas que tenha um controle diferente, que tenha um sistema pedagógico diferente, enfim, ele pode sentir. E às vezes até uma escola que seja igual, vai. Mas ele sai fora dos amigos, daquela tradição que ele tinha, ele pode sentir. Mas em todos os casos tem que haver adaptação. E isso acontece em todos os níveis. Desde a criança, do bebê que vem, você tem que se adaptar à encarnação. Quando cresce, se adaptar à nova estrutura. Na adolescência, se adaptar ao corpo, né? E à vida. A fase adulta, se adaptar à vida. Agora sou eu e Deus. E assim vai indo até a fase da melhor idade, que você tem que se adaptar à realidade. Que você não é mais criança, né? E que... A novos cuidados, Isso. ou a aposentadoria. Não andar naquele tobogã lá, né? Ou a aposentadoria, né? Isso. Seja ela como Não, mas, vier. E se adaptar à aposentadoria, eu acho que é um programa à parte, tá bom? Tá bom. Tá. Tá bom, então a gente fica pro próximo, né? Não é? Tentar se Não, é adaptar, verdade. porque- É verdade. Vamos pensar sobre esse Não programa, sobre não o valor da aposentadoria, né? Que a gente Não. aí não tem muita discussão. Não. Eu digo se aposentar, parar. É. Tá E, legal. e consequências. Tá bom. Tá bom. Então a gente tenta falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E estamos acabando, tá? Só para te avisar. Terminando esse programa. Isso, terminando o programa. E eu acho que outro tema que não conseguimos falar aqui também, fora a aposentadoria, é a separação dos pais. Como é que os filhos reagem? A essa adaptação. Porque E os a pais gente... também. Também, todo mundo, né? Porque é necessário, né? Um monte de Isso. coisa muda e tem que ir de acordo com a lei, e as crianças na escola, e etc, etc, etc. A guarda compartilhada. Então, né? Muito bem, e tá bom. tudo muda, tudo se transforma. Falaremos. Assim como a vida. Tá bom, quando você Tá bom? quiser, põe aí Tá em bom? pauta. Então, vocês também podem participar. Diga pra gente o que vocês pensam, o que vocês gostariam o que vocês acham, né? Qual a sua sugestão sobre esse tema da aposentadoria, por exemplo, Isso. né? O que vocês esperam, o que vocês estão passando e etc. Conta... Não somente em relação ao dinheiro, mas assim... Não. A quando você- aposentadoria que eu digo, chegou a idade Quero parar. e quero parar, ou estou pensando, ou já parei, Isso. né? Isso aí. Por qualquer motivo que seja. Então, conta pra gente que a gente fala um pouquinho sobre isso nos próximos programas. Vamos criar isso. um programa para isso, Exato. tá bom? Muito bem, Samira. Então, Hoje foi tranquilo, né? findamos. Sem o Face, né? Findamos. Tá bom. Acho que o Face tem algo contra nós, viu? Tem sim. Mas vamos... Nos adaptamos. É. Aquela câmera ali, né? É. Isso, acertei. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez pela companhia, pela participação e aguardamos vocês na próxima semana aqui no Oficina da Mente. Até lá. Até lá.